Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos para mais uma live da ABEL, da Associação Brasileira das Empresas e Empresários de Odontologia. Hoje num dia especial, né, um dia que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. Eu quero de antemão parabenizar todas as colegas dentistas aí pelo seu dia, né? Hoje a gente sabe que 70% da odontologia são mulheres, né? Então hoje é um dia de celebrar, não só hoje, todos os dias é o Dia das Mulheres, né? Então, hoje é uma data só para relembrarmos esse dia, né? Então, estou muito feliz aqui com a participação de todos. Para quem está aqui ao vivo, gostaria muito da participação de vocês, da interação de vocês via nosso chat, que a gente está aqui ao lado, né? Depois o pessoal que, na maioria das vezes, assiste também esse conteúdo gravado no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Para quem não conhece, nós temos um canal do YouTube, onde todos os nossos conteúdos a gente está compilando lá para que possa ajudar no dia a dia do colega empreendedor, do cirurgião dentista, que está pensando em montar consultório, que está em alguma etapa da vida. Fala, mestre Lauro, bem-vindo. Tô de olho, tô de olho. É isso aí, muito bem-vindo. E então a gente está criando esse conteúdo para ajudar realmente o colega a não ficar sozinho, não ficar patinando aí e correndo os riscos que o mestre Laura aí já passou por muito tempo, que é sempre o meu case aí nas palestras, né? Mas antes da gente começar o bate-papo com a doutora Pétala, eu queria compartilhar com vocês, falar um pouquinho da associação, né, o porquê da associação, por que nós criamos essa entidade, né? Então, em novembro de 2019, um grupo de colegas aí, donos de clínica, donos de consultório, em um bate-papo aí informal, a gente percebeu que a gente não tinha um representante, uma entidade de classe que apoiasse realmente o empreendedor do segmento odontológico, né? Não só o dentista, né? Hoje a gente tem vivido um cenário diferente na odontologia, né? Hoje a gente sabe que tem não dentistas, empresários montando clínicas odontológicas, montando modelos de negócio dentro do segmento odontológico. A gente contempla também os donos de dental, os donos de ferramentas, consultores em gestão de consultório e clínicas, são todos bem-vindos à associação, né? E o propósito principal da associação é apoiar aquele colega que está querendo empreender, né? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente hostil, um país extremamente burocrático, um país extremamente difícil para o empreendedor, né? Mas a gente sabe também, eu sei, eu vejo que hoje a saída do brasileiro é o empreendedorismo, é montar o teu próprio negócio, né? Recentemente eu publiquei no Instagram uma, uma postagem do número de CNPJs constituídos nos últimos anos, que teve uma crescente muito grande, principalmente de micro e pequenas empresas, né? Que é o que gera imposto, que é o que gera emprego, que é o que traz resultado, que é o que auxilia pequenas comunidades a sobreviverem, né? Então, eu sou um entusiasta do empreendedorismo e eu vejo que a associação vem em bom momento para que a gente possa realmente apoiar, né? Eu sei que muitos colegas ainda têm algum receio na questão de associação, porém, para a gente conseguir de forma legal, de forma juridicamente legal, a gente tinha que constituir um formato de empresa. E o formato associativo é um formato que contempla tudo que a gente quer entregar para aqueles que entenderem, para aqueles que quiserem fazer parte desse movimento, né? Então, a Bel, hoje nós estamos numa sede virtual, né? A gente não tem sede própria, né? Então, é um modelo associativo virtual também que a gente está buscando implementar, né? Então, é um modelo que a gente quer reunir não só o dentista, mas auxiliar em saúde bucal, o técnico em prótese dentária, o dono da dental, todo mundo que vive para odontologia e vive de odontologia, né? Então, faço o convite aqui para vocês, se quiserem participar, conhecer mais a associação, a gente tem no nosso Instagram, eu vou compartilhar até no chat esses links, mas no nosso Instagram a gente tem uma bio, né? Nesse link da bio de, é um gerenciador de links, né? Que lá nesse gerenciador de links a gente tem alguns parceiros já que a gente tem negociações, né? E toda semana, todos os dias, a gente fala com outras empresas e parceiros para conseguir melhores condições na prestação de serviço, né?
Então, aqui é o nosso site, nosso link, eu vou compartilhar com vocês, é o nosso link onde tem alguns parceiros, né, entre eles o Dental Office, com software de gestão, né, aqui a gente compartilha também os conteúdos, as aulas, os simpósios, essas palestras que a gente faz toda terça à noite, né, de forma gratuita, para a gente engajar, para a gente trazer os colegas a discutirem o tema gestão, o tema marketing, o tema vendas, o tema encantamento do cliente, o tema humanização do negócio, vários temas, finanças, contabilidade, imposto de renda, tudo isso que gira em torno, parte regulatória, tudo isso, e-social, então tudo isso que a gente vive do nosso consultório, fora da boca, obviamente, a gente traz essas palestras de terça-feira, né? Tem alguns parceiros aqui com a FAPES, com a MBA em Gestão de Negócios, a gente vai ter um simpósio presencial no dia 25 de março, né, a gente vai contar com a presença do Dr. Plínio Tomás, que é um dos primeiros professores aí de gestão de consultório que a gente teve. Ele tem muito conteúdo para compartilhar com a gente, ele vai falar um pouquinho da visão dele do mercado odontológico, para onde está caminhando, e ajudar a gente a ter insights de melhorias no dia a dia do nosso negócio, né? Então, para quem quiser participar, tem esse link aqui, é só clicar aqui, vai para o nosso site. É um evento gratuito para quem é associado e tem uma taxa para quem não é sócio, né? E temos apenas, se eu não me engano, 8 vagas, porque o espaço é limitado, né? Então aqui tem todos os links também de parceiros, né? A HelpDoc, a DocWorking, a Lexly, que está ajudando muito agora na questão da adequação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então tem mais uma empresa aqui parceira que ajuda também com empréstimo financeiro para pequenas empresas. A gente tem a Dental Scan Service, que ajuda também no escaneamento. Se você não tem um scanner no teu consultório, você pode contratar essa empresa que eles vão lá fazer escaneamento do teu paciente, escaneamento de modelos, vai ajudar você a dar os primeiros passos para o digital, né? Além da Connect Clinic também ajuda na parte de locação de salas. O Dental Office, a gente tem uma condição diferenciada para o Dental Office também. E a gente tem parceiros aqui em geral, manutenção de computadores, manutenção de compressores, ar-condicionado, aqueles laudos preventivos que a vigilância exige, né? Tem parceria com a empresa que faz credenciamento em planos odontológicos, para quem quiser trabalhar com planos odontológicos, e aí, entre outras coisas aí, né? Então, o convite que eu faço para vocês é: venham conhecer a Bel, venham participar da Bel, venham nos ajudar a construir esse grupo, né? Essa rede de empreendedores, essa rede de pessoas que têm negócio, que sofrem no dia a dia aí com toda a burocracia, com toda a dificuldade, para que a gente consiga melhores negociações, melhores bons negócios, né, para todo mundo, e principalmente fazer um networking saudável entre os colegas, entre os donos de clínica, né? Eu falo que não temos concorrentes aqui, são todos competidores, e um pode ajudar o outro, aí dá para a gente conseguir melhores resultados, né, compartilhando oportunidades e multiplicando os resultados. Então, dito isso, quero convidar a doutora Pétala, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Boa noite a todos. Boa noite, Pétala. Obrigado aí. Primeiro, agradecer muito aí por você ter topado em participar aí com a gente. A gente já fez alguns eventos aí antes, né? Eu acho muito legal tudo que você traz para compartilhar. Às vezes, pequenas coisinhas que você compartilha dá para ajustar, melhorar, talvez, a percepção de valor do nosso paciente, né? Então, eu acho que faz muito sentido hoje o bate-papo aqui com você. Temos a casa cheia aqui, bastante colegas aqui participando e muita gente depois assistindo, né? E, gente, compartilhem aí no chat, mandem mensagens, mandem dúvidas, se quiserem tirar tiverem perguntas, manda aqui para a Pétala, ela vai compartilhar um conteúdo, e no final a gente abre aí o microfone para quem quiser falar alguma coisa, para compartilhar alguma ideia, falar algum insight, perguntar algumas coisas para a doutora Pétala. Pétala, obrigado mais uma vez, é com você aí, se quiser já compartilhar a tua tela. Obrigada, vou compartilhar aqui a tela para a gente Joia. começar. Deixa eu dar play aqui. Bom, obrigada primeiro, Fernanda, aí pelo convite, a Abel, né, pela oportunidade de me apresentar aqui. E, antes de mais nada, feliz Dia das Mulheres, né, que é hoje o nosso dia, e a gente está aqui. Estamos aqui trabalhando, estudando, ensinando, e a gente vai longe. A odontologia das mulheres, nós somos odontologia das aqui. mulheres mesmo.
com respeito aos homens que estão aqui, mas a honra é nossa. Sem dúvida, sem dúvida. Está em boas mãos. Tá bom. Bom, então, Fernanda me chamou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre design de interiores e odontologia, né? Para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista, especialista em orto e sou designer de interiores formada pelo IBDI em 2016. Essa carreira surgiu para mim como uma oportunidade, porque meu marido trabalha na área e eu sempre me interessei pelo que ele faz, né? Ajudava ele de alguma forma, e aí eu fui buscar uma formação mais concreta para poder, enfim, para poder desenvolver alguns projetos, tal. E aí eu resolvi tornar essas duas profissões aliadas, né? Porque a gente percebe que quando a gente tem um consultório, a gente tem que estar o tempo todo pensando qual que é a percepção que o paciente tem do nosso ambiente, né? Então, eu sempre uso meu consultório de estudo de tudo que eu faço, eu fico... Toda hora a gente mexe em alguma coisa, muda uma cor, muda um revestimento, para a gente estar sempre melhorando aí e tendo assim, essa boa impressão, causando essa boa impressão no paciente, né? Então, para vocês entenderem, assim, o design de interiores, ele não é arquitetura, a gente não vai fazer um projeto do zero, levantar uma estrutura de uma clínica, não. O que a gente faz é melhorar a circulação do ambiente, a percepção do paciente quando entra, né? E aliar a forma e a função. Então, por isso que eu acho que os conhecimentos que eu tenho da odontologia me ajudam nessa área, porque a gente precisa pensar em quem está usando o ambiente tanto quanto quem está vindo, né? Tanto do paciente quanto do dentista, porque não adianta a gente ter um ambiente lindo, onde a gente tem que fazer o maior esforço lá para trabalhar, porque a gente que está lá 24 horas, né? Ou 18 horas por dia. Então, eu coloquei essa frase aqui, que o design de interiores ele deve criar um ambiente onde a forma e a função, ou seja, a estética e a funcionalidade convivem em perfeita harmonia, e o projeto seja um reflexo da aspiração de cada indivíduo. Tá? E cada indivíduo, nesse caso, ele não é o profissional que está trabalhando, né? O reflexo que a gente tem que ver no ambiente é daquele do público que a gente quer atender. Então, mais para frente, a gente vai falar sobre essa parte do marketing, como é que entra o ambiente em tudo isso, tá? A gente parte do princípio que quando a gente transforma o ambiente, a gente consegue transformar a visão do paciente, né? Então, o que podia ser uma experiência assustadora, um ambiente que ele chega com medo, se a gente conseguir humanizar de alguma forma, utilizar o design a favor do ambiente, a gente consegue fazer com que o paciente já entre com uma outra postura para a sala de atendimento. Então, hoje, eu vou falar sobre as normas, porque é sempre onde o pessoal pega, né? Fala, mas a Anvisa não deixa. Então, vamos esclarecer isso aí, vamos ver o que a Anvisa deixa, o que não deixa. Ergonomia, que é muito importante para a gente, porque a gente tem que preservar a nossa saúde para ter um ambiente de trabalho que seja legal também para o dentista. Iluminação, que faz parte da ergonomia, mas eu acho que é um item à parte, porque a gente precisa muito considerar a iluminação num projeto de consultório, né? Psicologia das cores, marketing de serviços e estudo de casos, que são algumas coisinhas que a gente mexeu por aí para melhorar para os clientes, tá bom? Então, vamos lá. Gente, se alguém quiser tirar o microfone do mudo, falar comigo, para eu não ficar falando sozinha aqui, fiquem à vontade, tá? Então, vou começar pelas normas. Pode deixar, Petra, eu vou te Obrigada. interromper aí, fica tranquilo. Obrigada, Fernanda. Você não está sozinha, não. Agradeço. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as normas da Anvisa. Esse tema pessoal gosta pra caramba, Petra. Sim, sim. E você sabe que Vigilância sanitária. a gente passou por isso, né? Então, assim, eles não têm muitas regras quanto ao ambiente em si, a decoração, nada disso. As regras da Anvisa, elas dizem mais sobre o dimensionamento da estrutura física, né? Então, qual que é a metragem mínima de um consultório, quanto que, se você tem um consultório coletivo, cada coisa tem que ter, cada sala.
o espaço mínimo na sala de espera, né? Então, se você vai ter 3 consultórios, por exemplo, em atendimento, você tem que considerar 6 lugares na sala de espera, com área mínima de 1,2 metros quadrados para cada pessoa que está esperando, porque eles consideram que é um paciente e um acompanhante, né? Fala também sobre o dimensionamento de esterilização, sanitário, tudo isso é uma parte que quem está fazendo o projeto de interior, ele tem que saber, né? Então, não adianta a gente idealizar um consultório onde as salas de atendimento sejam enormes e fica só um cantinho lá para a equipe, não, porque a gente precisa ter uma área para a equipe com dimensionamento mínimo, inclusive nos escritórios, né? Na sala administrativa, eles também falam quanto tem que ter por pessoa. Mas essas são as partes mais técnicas que eles colocam para a gente, tá? Isso é o que, da parte do design de interiores, é o que mais, vamos falar assim, mais limita são as dimensões físicas. É isso que a gente tem que ter em mente. Do restante, a gente vai falar agora sobre como eles classificam as áreas e o que pode ser utilizado em cada área, né? Então, assim, eles entendem que no consultório a gente tem área crítica, semicrítica e as não críticas, né? Sendo que não crítico é só a recepção, porque é só onde não tem contato com material biológico, né? Nas áreas dentro do consultório são consideradas críticas, obviamente, junto com a esterilização. Semicrítica seria a área de circulação, um corredor, uma passagem, alguma coisa do tipo, tá? E eles falam muito sobre o que você pode usar em revestimento, o que você pode usar no piso e como é que tem que ser para facilitar a limpeza de tudo isso. A preocupação da Anvisa é a higienização do ambiente. Então, a gente não vai dentro de um consultório colocar um papel de parede de tecido, né? Que nem esse que eu tenho aqui atrás de mim, porque ele não é lavável. E qualquer coisa que grude nele, por ele fica mesmo e se desenvolve. Então, a gente tem que ter essa preocupação de atender essas normas de materiais, tá? Então, para a parede, a gente pode ir no básico, que é pinta de branco, com uma tinta lavável, resolve bastante coisa. Mas, como a gente está falando de design, a gente está tentando, né, tornar o ambiente mais interessante. Então, assim, tem muita possibilidade de revestimento que a gente pode usar dentro dos consultórios, que eles atendem essa norma. Eles são laváveis, eles suportam os agentes químicos, né, que a gente tem que usar para esterilização. Tem até alguns revestimentos que a gente pode usar para trazer o que a gente chama de design biofílico para dentro do consultório, que é um pouco de verde, um pouco de planta, porque a planta ela sempre acalma, sempre remete à natureza, e hoje é muito usado em todos os escritórios não só consultório, né, mas escritório em geral sempre tem uma parede verde, alguma coisa mais natural aí para trazer esse design biofílico para dentro do consultório, né? A gente pode usar também adesivos, e aí eles podem ser no tema da odontologia, tem gente que gosta de usar esse tema, depende do público que você vai tentar atingir, né? Ou pode ser um adesivo de uma paisagem, que nem a gente usou por muito tempo no consultório, trocamos agora, à direita é o nosso consultório, e cada sala tinha um adesivo de uma cidade. Então, por muito tempo a gente teve eles na parede, o adesivo ele é lavável, diferente do papel de parede, ele é à base de plástico, né? Então suporta agente químico, pode ser lavado, atende às especificações. Agora, atualmente a gente trocou o adesivo por uma pintura artística, que também é uma forma interessante de você decorar as paredes, porque traz assim, um aspecto de arte mesmo, né? Porque o nosso trabalho ele é bem artístico, né? Então a gente achou interessante ter isso nas paredes para o paciente ter essa percepção. E uma coisa que também eles pedem para ter a tinta lavável e ter para suportar agente químico é o teto, né? E o teto é um ponto legal dentro do consultório, porque sempre que a gente pensa num projeto, a gente tem que pensar a gente pensa no teto como iluminação, né? A gente pensa que vai vir a luz ali.
mas a gente pode pensar além. A gente tem que lembrar que o teto ele é o ponto focal do paciente por quase toda a consulta, né? O paciente ele fica ali deitado e ele não está olhando ao redor dele, ele está olhando para o teto. Então, esses painéis que são de lona tensionada estampada, com uma iluminação vindo por trás, estão sendo muito utilizados hoje, né? Que é esse com tema floral aqui na direita, com céu. E ali na esquerda, esse dentista lá nos Estados Unidos, ele colocou um Onde Está o Wally, que daí entretém o paciente enquanto ele está na consulta. Que Eu legal acho isso. uma coisa muito interessante também de fazer, aproveitar essa atenção que está virada para lá e tornar isso uma coisa curiosa, né? Algo que vai chamar a atenção do paciente. Que Agora legal. apareceu aí, fala aí, já sei, Colocar onde está o Wally na parede, no teto. no teto, olha lá. Boa. Por um tempo ele teve no consultório dele um desenho no teto, que ele falava para o paciente ficar procurando. O paciente tinha que achar onde estava o desenho, que ele ficava colando no teto. É uma forma de distrair também, tirar a concentração do paciente naquele momento que nunca é confortável, né? Ninguém vai... A gente encontra fácil esses painéis aí, Pétala, aqui em São Paulo? Encontra fácil. Chama lona tensionada isso, né? Lona tensionada estampada. Tem alguns fornecedores que eu tenho contato para fazer isso. A instalação é super simples, porque a maioria dos consultórios tem esse ponto de iluminação em cima da cadeira, né? Então, aproveitando esse ponto, dá para fazer essa instalação. É tudo com LED, que é o que a gente recomenda hoje. Assim, criatividade pode fazer Pois é, muita tem um coisa, né? baita diferencial esse teto aí, né? Sim, é muito E interessante, ninguém né? se preocupa com teto. Os consultórios que eu visito é tudo branco, tudo sem graça. É. E o Tem bastante teto, gente que coloca a TV no teto, né? Mas, assim, tem paciente que consegue assistir alguma coisa, mas eu acho que é mais interessante algo que não precise também demandar essa concentração dele, né? Só distrai um pouquinho ali já está suficiente. muito legal. Uma alternativa bem bacana para o teto, né? E aí, ainda falando de área crítica e semicrítica, outro ponto de atenção, então, além das paredes do teto, a gente tem os pisos, né? Nas áreas críticas e semicríticas, é a mesma preocupação da parede, que seja material lavável, que suporte agente químico, né? E de preferência que não tenha rejunte, que seja uma superfície monolítica, tá? A maioria dos consultórios utiliza cerâmica, porcelanato, que aí pode ser polido, acetinado, esmaltado, tem uma variedade enorme de opções aí no mercado, né? A grande vantagem desse piso é a durabilidade e a variedade de opções também, né? Mas ele é um piso que tem rejunte, né? Quando você vai escolher um piso para o consultório, é interessante que você procure sempre um piso com alta resistência e retificado, que o piso retificado, o porcelanato retificado, ele vai menos rejunte, porque o rejunte, sempre que a gente faz um projeto, a gente tem que considerar que ele vai ali ser uma área crítica, né? Porque por mais que ele seja de epóxi, por mais que ele seja a prova de tudo, ele sempre impregna nos cantos e aí você tem que raspar, limpar e trocar de tempo em tempo. Então, o porcelanato ele é uma alternativa boa, ele tem um custo legal, tem antiderrapante, se for o caso, né, se você estiver numa área que precisa disso, mas ele tem essa questão com o rejunte que precisa sempre observar, né? Aqui é um consultório com piso de porcelanato polido, ele dá uma aparência muito bonita, muito sofisticada, né, para o ambiente, mas o piso polido ele é sempre mais escorregadio do que um piso cerâmico acetinado, tá? Um dos pisos que a gente recomenda bastante no consultório é o piso em resina epóxi, que muita gente conhece como o porcelanato líquido, estão chamando hoje em dia, né? Mas ele é um piso que ele realmente é como se eles jogassem um balde de tinta no chão e passa o rodo e fica lisinho, e ele fica bem legal mesmo, ele dá um aspecto bem bonito, mas ele mancha muito fácil, né? Ele risca e exige uma manutenção maior do que o porcelanato e tem um custo mais elevado. Mas ele não tem
nenhuma emenda, não tem rejunte, então é um piso que você fica mais seguro com essa parte. Então, é muito utilizado em sala cirúrgica, por exemplo, esse piso, porque ele é de fácil manutenção, apesar de cara, ela é fácil. Ele vem, passa mais uma demão e ele tá bonito de novo, né? E ele tem um aspecto decorativo bem interessante. Aqui nesse consultório amarelo, é um piso inteiro monolítico. Você pode usar, fazer ele da cor que você quiser, cartela Pantone completa, você faz, você pode fazer desenho, pode fazer estampa no chão com ele. Então, é bem interessante considerar essa possibilidade quando você está escolhendo piso para dentro dos consultórios, né? Pétala, tem uma pergunta aqui no chat. Vê se você consegue ajudar sobre peraí, a deixa eu questão. ver se eu abro o chat aqui. A Tawane está perguntando sobre o rodapé. Tawane, eu vou chegar lá. É um ponto crítico também. Vou te passar isso. E o Julian também está perguntando sobre o que colocar sobre o colocar piso sobre o piso elevado. Legal. Piso elevado, você pode, o monolítico não dá para colocar, o porcelanato pode, e o vinílico ele tem que ter uma preparação, mas pode ser colocado. O vinílico é o próximo que a gente vai falar, que é aquele que antigamente era conhecido como Paviflex. Quem é mais velho aí lembra dele, né? É um piso que é muito utilizado em hospitais, a gente sempre nota isso nas áreas de circulação de hospital, é sempre um piso vinílico, que aqui a gente vê, e aí dá para lembrar bem como é que ele é. Ele pode ser em placas quadradas, retangulares, pode ser em manta, que é o mais recomendado, porque também tem menos junta, e a junta é sempre um ponto crítico que a gente tem que observar, né? Então, o piso vinílico ele pode ser colocado em cima do piso elevado, só que ele tem que ir uma manta antes, né? A pessoa que está montando tem que saber disso, tem que fazer a manta para nivelar todo o piso e depois colocar o vinílico, senão você vai ter pontos onde ele pode, ele é muito fino, ele pode realmente rachar ou rasgar, depende da espessura dele, tá? Mas piso elevado, eu acho que o porcelanato é um caminho mais interessante, porque aí você modula, que eu não sei se todo mundo está familiarizado, piso elevado, a maioria dos prédios entrega dessa maneira para poder passar cabeamento todo por baixo, né? Então, prédio comercial, você tem um piso que ele fica suspenso, tem uma área grande de uns 10, 15 centímetros, onde passa toda a parte de cabeamento de rede, até em consultório, então a gente passa os pontos de esgoto com mais facilidade, faz toda essa infra mais fácil. E eles depende, a maioria deles entrega, são placas de 60 por 60, se não me engano. Então, o mais fácil é você pegar um porcelanato que você consiga modular próximo disso, né? Então, 90 para passar um pouquinho, assim, mas eu acho que é mais prático essa instalação, porque depois, se você precisar soltar, abrir para acessar lá embaixo, você tem mais facilidade dessa forma. Tem uma outra dúvida aqui, Pétala. Qual o piso indicado para uma brinquedoteca? Legal. A brinquedoteca ela pode ser o vinílico também, porque ele tem, por baixo dele, vai uma manta, né, que faz com que ele fique menos duro na queda, vamos falar. Então, se acontecer alguma coisa da criança, sei lá, de repente, né, crianças caem. Acontece. Da criança cair e tal, não machuca tanto, é um piso que usa bastante em brinquedoteca de área comum de prédio, usa bastante nessas áreas de parquinho também, umas coisas mais internas, né? E eu acho que o vinílico, nesse caso, ele é menor. O monolítico, ele daria uma possibilidade legal de você usar mais a criatividade, assim, com o piso, né? Mas, como são crianças e eles também riscam, correm e andam de patinete em cima do piso, ele estragaria com um pouquinho mais de facilidade, tá? Tem mais uma pergunta aqui, apitou aqui. Agradeço, obrigada a você, Lúcia. Pode perguntando. Então, chegamos no rodapé, Tawane. O rodapé é um ponto crítico mesmo, a gente acha que vai passar batido, mas é uma coisa que elas observam. Quando eu digo elas, é o pessoal da vigilância sanitária, a gente recebeu elas uma vez no consultório, e
uma avaliação bem criteriosa, assim, que elas fazem. Elas vão procurando mesmo onde está a sua falha, né? Onde você falhou na execução. E estava tudo em ordem. Enfim, o rodapé, por que ele é considerado um ponto crítico para a Anvisa? Quando a gente tem um rodapé de 3 centímetros para fora da parede, ele é um ponto onde vai juntar poeira. Se a gente tiver um rodapé, então, frisado, né, que tem um detalhe, que tem uma coisinha mais... fica mais bonito, realmente, um rodapé... A maioria das casas tem um rodapé de 15 com friso no meio e tal, porque é o que o pessoal mais gosta. Mas no consultório, isso juntaria pó e dificulta muito a limpeza. Então, eles pedem para o rodapé das áreas críticas serem rodapé hospitalar, que chama, tá? Então, ele pode ser em nível, que ele é arredondado, mas ele não faz nenhum degrau, nem com a parede, nem com o piso, tá? Pode ser o plano também, que faz o ângulo de 90 graus, mas não faz degrau com a parede. Aqui embaixo a gente tem o invertido, que é um rodapé que fica para dentro da parede, então é um desnível, mas como é para dentro, não junta nenhuma sujeira, não tem problema. E nesse rodapé invertido a gente consegue colocar uma iluminação decorativa, uma coisa cênica, é bem interessante, é um recurso bastante utilizado em design, a gente fazer esse rodapé invertido, fica bem legal também para consultório, e a gente consegue, com esse rodapé, em vários materiais, né? Então, dá para fazer ele em inox, por exemplo, e o inox a gente sabe que é uma superfície bem fácil de limpar, antioxidante, antibacteriano, né? A gente consegue deixar ele bem, bem legal para dentro do consultório, fazer um tratamento legal. Aqui, nesse de cima, que não está sinalizado, é um rodapé que chama embutido, que é um rodapé que os profissionais não gostam de executar quando você contrata os empreiteiros, mas ele fica muito elegante também, porque ele fica bem discreto. Você faz um recorte para dentro da parede e embute o rodapé na parede. Então, fica nivelado, né? Nesse caso aqui, ele é feito com o porcelanato mesmo. Então, fica uma faixa de porcelanato na parede, nivelada com a tinta. Então, não junta pó também, fica bem interessante, é um recurso bem legal também. Tawane, tem mais alguma dúvida? Era isso? Pode ficar sem rodapé? Pode ficar sem rodapé. O rodapé, ele serve para a gente como um acabamento entre o piso e a parede, né? Ele é um acabamento decorativo e não fica estranho sem, mas você tem que coordenar bem o piso com a parede, como é que vai ser essa junção, tá? Mas pode ficar sem. Se você tiver um piso e a parede da mesma cor, não destoa muito, não fica... Mas eu penso que para consultório o rodapé hospitalar parece mais conveniente, né? Sim, é bem mais conveniente, porque você tem o canto arredondado, né? Se Você vai pode passar jogar um água, pano, pode limpar tudo, né? sim, sim. Para a questão da limpeza, da asepsia do ambiente, ele é muito mais interessante. É isso mesmo. Nas áreas críticas, o principal ponto a se pensar e se verificar é realmente a limpeza, né? Então, colocar aqueles rodapés de ambiente hospitalar é a melhor opção, porque é mais fácil para limpar, junta menos resíduo, tem menos Sim, é o mais inserção da indicado. vigilância. É o mais indicado. E o rodapé, é assim, aqui ele está destacado, tá? Mas ele não precisa ser de cor diferente nem da parede nem do piso. O ideal é que ele fique mimetizado em um dos dois, né? Ou coordenado com a parede, ou coordenado com o piso, assim, para não precisar chamar tanta atenção. Perfeito. A não ser que seja um projeto que peça isso, mas no geral ele é mimetizado. Bom, essas foram as áreas críticas, tá? Então, assim, a gente vê que tem esse medo do que limita a gente, né, das normas, mas elas não são tão rígidas. É só a gente manter em mente que a gente vai precisar lavar, desinfetar, passar produto químico e que o que a gente tem ali na parede vai ter que aguentar, né? A gente falou, por exemplo, do porcelanato polido.
nem todo porcelanato polido suporta alguns tipos de desinfetante. Tem que atentar a esse detalhe, né? Porque, de repente, você compra um porcelanato, fica lindo, fica super elegante, só que no primeiro lisoforme que você precisa passar, ele vai perdendo brilho. Daí ele vai ficando fosco, aí vai ficando com aspecto sujo, na verdade. Então, ficar atento com o que... E isso qualquer fornecedor tem no site ali. O que pode, o que não pode em cada piso que você vai colocar, tá? O vinílico, ele é sempre mais recomendado, e por isso que ele foi usado por tanto tempo nos hospitais, né? Porque ele é simples, ele suporta bastante coisa, tem pouco rejunte e o custo-benefício dele é interessante. O monolítico, ele vai bem, cumpre todas as normas, é mais caro, tem uma manutenção facinho, ele é reparável, né? Eu falo que é que nem você fazer uma restauração em resina, por exemplo. Quebrou, você arruma só aquele pontinho, você não precisa trocar tudo, né? Então é bem mais tranquilo de lidar com Excelente analogia. Gente, o pessoal que me entende aqui, né? Todo mundo entendeu. Em outro lugar eu não poderia falar isso. Não. Bom, e aí a gente vai para a área não crítica, que é a nossa recepção, que na verdade é não crítica para eles, mas é a mais crítica para a gente, né? Porque a primeira impressão que o paciente vai ter do nosso consultório é a recepção. Então, as nossas escolhas de cor, a nossa escolha de mobiliário, a nossa escolha de disposição do ambiente toda, se ele vai saber o que ele está fazendo ali na hora que ele chega na recepção, ou se ele fica perdido, não acha ninguém para falar, tudo isso vai agregando ou depondo contra o nosso trabalho, né? Quanto mais desconfortável o paciente se sente nesse primeiro contato, mais travado ele chega dentro da sala. Então, apesar de ser uma área não crítica, é uma área que a gente precisa ter até mais carinho, assim, mais cuidado do que dentro da sala de atendimento, né? Então, nas áreas não críticas, aí a gente tem uma liberdade maior com piso, parede, teto, tudo fica mais livre. Então, vai mais da impressão que a gente quer causar no paciente do que das normas, porque mantendo aquela coisa na cabeça de que tudo tem que ser facilmente limpo, né? A gente não pode ter nada que, enfim, pode ter, mas não é recomendado. Não tem nenhuma norma que fale assim, não pode, por exemplo, ter carpete, tá? Mas não é muito recomendado, porque o carpete você não consegue higienizar ele diariamente. E a gente está vindo de uma pandemia, né? Os pacientes eles estão preocupados com como é que tá limpando quanto tempo, como é que faz. Então a gente tem que respeitar ainda essa questão da asepsia, mas a gente tem um pouco mais de liberdade na sala de espera, né? Nessa sala aqui é um piso de madeira. A madeira ela sempre traz mais aconchego para o ambiente, né? Ela é menos fria, ela traz uma coisa mais de conforto, uma coisa de casa. Então é uma escolha interessante quando você está tentando passar essa imagem, né? E é uma coisa legal de você escolher para a sala de espera. Você quer que o paciente se sinta confortável ali, né? Você não quer que ele tenha a impressão de um ambiente cirúrgico ali naquele momento. Depois, lá dentro, você quer que ele tenha a impressão que tudo mas depois ali lá não. Dentro, aí complica tudo. Lá dentro a conversa é outra, mas aqui, por enquanto, tá todo mundo tranquilo. Acho que pulou. Aqui, ó, nessa sala aqui, a gente tem o carpete que eu estava falando. Então, assim, não é o mais recomendado, mas é interessante. Se você, por exemplo, usa propé para entrar na clínica, não tem um problema você colocar um carpete, né? Vai estar todo mundo de propé, tá? Ele é fácil de manter limpo, mas tem que entender o público que você está atendendo e qual que é a condição que você vai estar com esse carpete daqui a 3 meses. Porque se não é para ele estar bonito, mostrando toda a estampa, toda a variedade de cor que nem está mostrando aqui, é melhor apostar no seguro, né? Iluminação da sala de espera. Eu vou falar mais para frente da iluminação da sala de atendimento clínico, né? Mas a iluminação da sala de espera eu acho interessante, porque diferente do consultório, onde a gente precisa ter um índice de reprodução de cor alto, precisa ter o branco, a gente precisa, né, ter uma visualização boa do campo
do campo cirúrgico, ou da cor da resina, do que a gente está fazendo, na sala de espera, o ideal é que essa iluminação ela passe mais uma tranquilidade, então uma luz mais baixa, mais amarela, menos branca, né? Porque a luz ela varia em temperatura de cor, então não é só escolha do spot, não é só escolher qual luminária vai, você tem que saber qual cor você vai trabalhar, qual cor de luz você vai trabalhar para passar essa sensação para o paciente, tá? E na sala também, onde a gente pode usar um pouquinho mais de pendentes, de luminárias decorativas, que sempre agregam, né? É sempre um ponto interessante, leva o olho do paciente, da pessoa que está entrando no ambiente, leva para cima. Então, se você tem um lugar com o pé direito mais baixo, a gente usa bastante isso, de colocar alguns pontos para cima, porque aí dá uma sensação melhor do que a gente de repente baixar toda a iluminação e trazer o pé direito para baixo, né? Então dá para a gente trabalhar bastante a decoração da sala de espera com a iluminação. As paredes, aí fica também do que a gente quer passar para o paciente, né? Então, nesse consultório aqui, imagino que seja um consultório de ortodontia, um consultório onde a gente está atendendo mais jovens, né? Porque você percebe essa comunicação visual, a escolha das cores, os adesivos brincando ali com caça-palavra e tal. É alguma coisa mais lúdica, né? Não veria um atendimento, sei lá, de uma clínica de implante nesse lugar. Então, o adesivo ele é sempre uma alternativa que, nesse caso aqui, usou esse padrão de caça-palavras, mas a gente tem adesivos temáticos, tem adesivos, como eu falei, sei lá, uma paisagem, uma cidade, alguma coisa, e sempre deixa interessante, é um recurso com custo-benefício legal também. Vamos ver. Aqui nessa sala de espera também tem outro ponto do que a gente estava falando da biofilia, né? Porque como as plantas, elas sempre trazem também essa calma, remete, né, à natureza. Então, hoje tem utilizado bastante a biofilia, trazer planta para dentro do consultório, na sala de espera, que é um momento que o paciente vai relaxando aos poucos, né? E ali no fundo, naquele balcão, é um rodapé invertido com iluminação. Então, só para demonstrar o que a gente estava falando antes, que fica um recurso interessante também de usar, de repente, na sala de espera. E, principalmente na sala de espera, prestar atenção na escolha do mobiliário, né? O que a gente vai colocar para o paciente se sentir confortável. Aqui é a mesma coisa que aquele anterior. Quem que você vê se sentindo confortável aqui nesse ambiente? Né? Uma poltrona baixa daquele jeito. Você não vê uma senhora, né, de 75 anos sentando, levantando com facilidade ali. Então, sempre prestar atenção no que você está escolhendo, se ele está atendendo a expectativa de quem você está recebendo, né? Porque por mais que seja bonito, não tem que estar aliado à função. Na verdade, a gente tem que definir a nossa comunicação visual, tanto da sala de espera, principalmente para quem é o nosso convidado, né? Quem que a gente vai receber, né? Então, esse é o principal exatamente. ponto. É diferente da nossa casa, né? Eu sempre falo, a gente não monta consultório para a gente monta para receber alguém, né? Então, Com a gente certeza. tem que pensar sempre em quem é o cliente, quem é o nosso Da pessoa paciente. ficar confortável ali, né? Exatamente. Aí tem cara de adolescentes, sala de espaço para adolescente, o cara já conecta nos notebooks lá, já fica mais Sim. largado nas poltronas, né? É uma clínica de horta essa aqui. Então, Totalmente adolescente. a Tawane perguntou aqui, parede preta seria indicado? Parede preta na sala de espera, ela é inusitado, né? Então, dependendo do que você quer causar, pode ser. Pode ser. Se você está querendo se mostrar um profissional, por exemplo, não é minha área a gente falar de marketing, tá? Mas é o que a gente percebe que é usado como algum recurso, né, no marketing. Tem profissionais que gostam de passar uma seriedade. Então, esse ambiente aqui, por exemplo, da foto, o que a pessoa sente quando ela entra? É um ambiente sério, um ambiente clássico, né, contemporâneo, assim, com alguns toques, mas é um ambiente sério.
Uma parede preta, ela remete hoje em dia a uma jovialidade. Então, você vai ver as hamburguerias usarem muitas paredes pretas, a loja de roupa para gente mais jovem sempre tem algum canto mais escuro, uma coisa mais preta e tal. Talvez o Então, se preto você com quer quebrar essa iluminação, expectativa... Oi? talvez o preto com uma iluminação bacana deve Também, funcionar, se né? você vai usar para colocar um quadro, para dar um destaque, eu acho válido. Se fizer parte de um conceito e que isso comunica com as pessoas que você está esperando atender, as pessoas tão assim, vamos falar, dispostas a essa surpresa, eu acho legal. Porque não é o padrão da odontologia. Então, sempre que você quebra essa expectativa do paciente, você também gera um interesse diferente. É, o Né? Para preto, algumas pessoas vai estranhar, mas para algumas pessoas também essa sala vai estranhar. Então, é só uma questão de você alinhar isso com quem você está atendendo. Eu acho que é interessante, sim. eu tenho um cliente, Petalac, lá em Guarulhos, que ele tem uma clínica que ele trabalha muito com alinhadores, né? Ele Aham. recentemente fez uma reforma e usou muito preto com iluminação, com a música Sim, meio eletrônica no fundo é, tocando, que é um é público isso. adulto jovem que busca por tecnologia, busca por experiência, Exatamente. O preto busca ele por... remete à tecnologia, né? Então, o ambiente realmente com um preto, um neon, uma coisa assim que tenha essa cara mais industrial, uma cara mais jovem, você vai colocar para um público que peça isso, né? Eu acho interessante, sim. Eu não descartaria a possibilidade de fazer um ambiente preto Eu no acho que consultório. funciona muito bem, mas vai depender realmente do público que ela vai atender, né? Tudo, sempre depende. A única coisa que eu tenho muita ressalva na sala de espera é a cor vermelho. Do resto, eu acho que tá tudo liberado. Porque o vermelho, na área da saúde, ele não é bem visto, né? Porque o vermelho, ele é sangue, ele é O vermelho... vírico. Então, o paciente, a gente tem algumas impressões que não são tão racionais nossas, né? A gente tem algumas coisas que estão lá atrás na nossa percepção, e o vermelho, ele acende esse perigo para a gente. Então, se encontrar uma cor vermelha dentro de um lugar onde você já está chegando com medo, talvez você dê muito alerta para um paciente aí, né? Paciente. Eu sempre. Uma vez eu escutei um professor de marketing falar assim que quem gosta de cadeira nova de dentista é dentista. Só. Então, você trocar a sua cadeira e achar que o paciente vai ficar impressionado, o paciente não vai. O paciente nunca gosta de estar no nosso consultório. Ele nunca, assim, por mais que ele goste de você, vocês se dão super bem, não é o horário preferido do dia dele. Não. Então, tudo que você puder evitar de criar um mal-estar nele, evita, porque né, a gente, a gente tem que dar um desconto aí para o mérito dele estar indo lá já. Sim, a cor causa isso, o aroma do ambiente causa isso, a música que toca causa isso, né? É o Tudo. marketing sensorial que a gente tem que ter o cuidado, né? É isso aí. É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí, Fê? Você está de olho? Não, acho que só o Roberto ele compartilhou um link aqui Ah, legal. de um arquiteto que Versão ele de percepção do preto. é Depois vou bacana. dar uma olhada. Bem bacana. Legal, gente. Então, assim, só voltando aqui na escolha de mobiliário, aqui nessa sala, por exemplo, a gente tem 2 sofás, né? Caberia 6 pessoas. O que acontece? Estamos de novo. Eu detesto falar da pandemia, mas a gente está saindo da pandemia, não dá para a gente deixar isso de lado. Tem gente ainda muito amedrontada, tem gente evitando contato, tem gente pedindo o primeiro horário do consultório porque acha que o primeiro horário é o horário mais limpo do consultório, então tem muita gente com medo. Então, dá preferência sempre para o mobiliário individual, né? Então, poltronas ao invés de sofás. Porque aqui nesse sofá, apesar de caber 3, só vai sentar 2. O do meio não vai estar ocupado. Porque dificilmente alguém vai querer sentar entre 2 pessoas ou sentar tão perto de uma pessoa. Então, quando você for considerar qual mobiliário vai colocar na sala de espera, dá preferência para assento individual, porque fica mais confortável para todo mundo, né? Certo? Muito bom, muito bom. Então, vamos entrar em ergonomia, porque o consultório é para o paciente, mas é para a gente também, né? Ô, Pétala, Oi?
Me ocorreu aqui uma pergunta: tapetes, passadeiras e coisas afins, elas são dispensáveis ou tem um lugar que pode ser aceito ou colocado? Ela, assim, Um pela norma, tapetinho, alguma coisa que cubra ou que dê um ar de mais aconchego, por exemplo, na sala de pode. espera, Na sala de talvez. espera pode. Mas é isso. Como o tapete ele suja muito fácil e é muito difícil de manter limpo, né? Então, eu acho que se você usa Propé dentro, se todo mundo entra na clínica de Propé, dá para ter um tapete legal na sala de espera, que não seja tão claro, que não mostre tanto a sujeira. Se é uma clínica com uma grande circulação de pessoas, onde não usa o Propé, não é o protocolo da clínica, tem que ter mais atenção só em mostrar que aquilo está limpo mesmo, porque ele junta pó por natureza. Então, o tapete, depois de um tempo, ele sempre vai estar com aquela cor mais acinzentada, né? E não estiver aspirando todo dia, não tiver com uma limpeza legal, realmente vai mostrar uma coisa que o paciente não quer ver, que é um ambiente onde deveria ser estéril, parecer sujo, entendeu? Então, Uhum. para evitar de parecer sujo, eu não recomendo. Mas tem muita clínica que usa, porque realmente o tapete ele traz aconchego, né? Toda sala de casa, a ideia da sala de espera não é ser um ambiente onde o paciente sabe que ele fica tenso aguardando alguma coisa. É um ambiente que prepara ele, que relaxa ele antes da consulta, não que deixa ele mais tenso. Então, tudo que você usar na sala de espera que remete a conforto, que remete à casa dele, que remete a uma memória afetiva, alguma coisa do tipo, ajuda. E o tapete ele faz essa função, mas ele tem que ser limpo e sempre bem cuidado para não passar, não depor contra. Certo? Maravilha. Ô, Pétala, deixa eu perguntar aqui umas coisas. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bom? Pétala, é o seguinte, quando a gente trabalha, eu tenho um equipamento, que são as câmeras odontológicas, na odontologia lateral, não sei se você conhece, mas fica aí o meu convite, tá? Que eu sei até que você vai falar de ergonomia, então é um tema que me... Legal, eu não conheço. Se você quiser apresentar o conceito. Depois apresento, vai ser um prazerzaço. Dentro do trabalho que a gente fez com os equipamentos, a gente trabalhou muito junto com os arquitetos o conceito de desinstitucionalizar o ambiente odontológico, trazendo essa percepção que é uma tendência na parte dos hospitais de dar a cara diferente para o ambiente e desconfigurando essa comunicação tradicional, né? Sim. Eu queria entender melhor como você trabalha isso, se você trabalha isso na montagem dos seus consultórios, aí como você faz essa comunicação e qual a melhor estratégia. Assim, eu sou um cara um pouquinho mais ousado, mas eu sei que fica sempre difícil para uma coisa mais tradicional. Então, eu queria entender como você trabalha essa coisa de tradicional e de inovador dentro da ponte da comunicação dos novos tempos aí para a odontologia. Tá. Então, essa descaracterização do ambiente hospitalar, ela entra nesse conceito da gente deixar o paciente mais tranquilo para um procedimento, né? Eu acho que sempre que a gente faz isso, a gente coloca elementos que são familiares a ele na sala de espera, a gente traz a biofilia para dentro da sala, traz alguns, até elementos decorativos que ele possa se identificar, e isso tudo sempre pensando no público-alvo que a gente está atendendo, isso consegue ir descaracterizando o consultório, né? É difícil para um consultório odontológico descaracterizar, porque as nossas coisas, elas são muito grandes, né? Tudo muito, ocupa muito espaço. Então, eu acho que a melhor abordagem para isso seria aproveitar a sala de espera para fazer essa desconfiguração. Da porta para dentro, até pela poluição visual e pela logística, fica mais difícil fazer essa comunicação, é isso? Exato, exato. Porque a gente precisa ter as coisas, né? A gente vai falar de ergonomia, a gente precisa ter as coisas à mão, a gente tem um raio que a gente precisa trabalhar,
para a gente também não comprometer a nossa saúde, né? Então, e é difícil você manter tudo isso escondido para o paciente não sentir que ele está num ambiente de consultório. Mas eu acho que é uma abordagem bem interessante mesmo. A gente tem que ir tratando esses traumas, né? Não precisa ser tudo tão clássico, tudo tão quadrado como sempre foi na odontologia, né? Completa lá depois, eu vou compartilhar o contato do Roberto com você, para vocês trocarem figurinha, porque Legal. Não. O Roberto já é um parceiro nosso da Bel aí, inclusive dia 25 de março ele vai estar lá com a gente fazendo uma ferramenta que chama Design Thinking, né? Pensar em inovação dentro do consultório, inclusive essa questão aí da comunicação, descaracterizar o consultório odontológico para trazer aconchego para o nosso paciente, né? Então, acho que tem muita ideia que dá para a gente trabalhar aí e fazer diferente, né? Porque a gente está cansado, eu particularmente estou cansado do mesmo ambiente odontológico comum Não a todos é? os consultórios, né? Então, É. e o Roberto, depois, quem quiser conhecer, ele tem o perfil do Instagram, Sion, né? Isso, essa é a odontologia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais, depois a gente conversa Vamos mais. sim. Mas Legal. como eu trabalho com essa parte de inovação, acho que a comunicação visual e o processo de construção do consultório, dessa comunicação do consultório, acho fundamental, assim, Sim, muito importante. Ela é com muito certeza, é o que eu estava dizendo, assim, a minha área não é o marketing, né, do consultório. Eu estudo de curiosa, eu leio bastante coisa de marketing, mas não é realmente a minha área. Então, o que eu sempre falo para o paciente antes de decidir, para o paciente, desculpa, para o cliente, antes de decidir o que você quer fazer na sua sala, o que você quer mudar, conversa com alguém de marketing, vê qual que é seu foco, vê qual que é seu público, qual que é seu caminho daqui para frente. E o Porque que às ele vezes quer também, entregar para aquele paciente, né? exatamente como que ele quer ser percebido, né? Todo o caminho que ele quer. E daqui para frente, como é que vai ser? Porque às vezes a gente atualiza para uma coisa que ele está vivendo hoje, mas não era isso que ele queria uma mudança para uma coisa. Então, é sempre legal, antes de procurar fazer essa transformação na clínica, ter bem claro, né? Para onde você está indo, quem que você está trabalhando. É muito interessante, porque o perfil de odontofóbicos, por exemplo, que a gente trabalhou bastante, é um perfil muito comum, né, dentro da história da odontologia, né? Sim. Então, por exemplo, você trabalhar um perfil como esse, numa comunicação, é fundamental. Você ter uma comunicação adequada para um público odontofóbico ajuda muito Ajuda você muito, criar com uma certeza. experiência dentro do atendimento. Eu achei fundamental. A gente viu isso até em trabalhos que a gente fez, de mudar a pressão sanguínea e diabetes só do paciente entrar no consultório, aumentar a Sem ansiedade, dúvida. aumentar a pressão, disparar a diabetes que estava super controlada. É. A gente viu isso na UBS, a gente fez pesquisa lá, e só dele olhar para o consultório, tudo já acontecia dentro dele, né? É Isso muito mesmo. legal isso. Falou que é a síndrome do jaleco branco, né? Não pode olhar para alguém de branco que já. Eu só falei porque também o pessoal falou de preto, eu sou super. Meu equipamento a gente lançou, ele é preto, né? Não, eu acho super legal. Eu acho que é Claro. justamente isso. Você quebra a expectativa. Porque o paciente está esperando um ambiente branco, sei lá, antigamente era branco e verde, né? Que só podia usar aquele verde. Exato, O né? paciente está esperando aquilo. E aí, quando ele chega e vê um lugar preto, ele demora para processar que aquilo deve dar medo nele. Então, você já consegue ganhar um tempo para você ter essa introdução. É bem interessante mesmo, esse uso de cores e trabalhar essa forma na odontologia. Muito bom, muito bom. Muito bom. Depois a gente conversa mais aí. Quero saber mais do seu trabalho também. Legal. Então, agora vamos entrar em ergonomia. Eu acho que faz bastante tempo que alguém viu essa imagem aqui, né? Lembra, lá na faculdade a gente estuda isso, mas dificilmente é o que a gente consegue na prática, mas é o ideal do nosso trabalho, né? Então, a ergonomia, a gente usa ela visando reduzir lesão na postura, lesão por postura inadequada. E o design, ele entra com a ergonomia para ajudar a gente a ter maior conforto. Então, as coisas têm que estar próximas da sua mão. Não adianta nada a gente fazer um projeto que fique lindo, que o paciente se sinta em casa e tal, e na hora de trabalhar as coisas estão lá do outro lado da sala, né? Tem que estar tudo muito fácil para a gente. Então, é sempre bom ter
a ergonomia em mente quando a gente vai montar um consultório ou fazer alguma intervenção desse tipo, tá? E essa é a função do designer, né? A função do projeto de design. Então, por exemplo, nessa foto aqui, a gente bate o olho e fala, legal, queria um consultório assim, né? Tá bonitinho, tá sóbrio, tá interessante. Mas a hora que você olha um pouquinho mais, a luz não tá na área de trabalho, a luz está ali no pé do paciente. Então, se você aprova um projeto assim, chega na hora de trabalhar, isso complica para você, né? Em outros casos, a gente vê, por exemplo, aqui, é uma disposição super interessante, a circulação está ótima para acessar a esterilização, tudo, só que os materiais, eles estão travados aqui do outro lado do consultório, né? Então, gente, assim, uma sugestão simples para quem quer melhorar isso, o carrinho volante, tudo volante, porque hoje em dia a maioria das clínicas também são multiprofissionais, né? Não é só um profissional que atende dentro do consultório. Dificilmente a gente consegue ter uma sala só para o profissional, às vezes faz um rodízio e tal. Então, o carrinho volante, ele resolve bastante isso, porque aí a gente tem a questão do profissional ser destro, ser canhoto, né? Ter a preferência dele, de onde fica cada equipamento, isso resolve bastante. Então, priorizar sempre esses modulares no consultório, na parte da instrumentação. E acionamento no pedal da torneira da pia, não pode esquecer disso. Falei para vocês que eu ia falar um pouquinho de iluminação dentro da sala, né? Por que é importante a iluminação? Não só para a gente não ficar com a vista cansada no final do dia e todos os problemas que decorrem da vista cansada no final do dia, né? Dor de cabeça, cefaleia, tudo. Mas também porque a gente precisa visualizar um campo bem, a gente precisa ter um bom índice de reprodução de cor para a gente conseguir diferenciar uma resina, precisa enxergar bem numa cirurgia. Então, a iluminação ela é uma parte fundamental do projeto de consultórios, tá? Nesse consultório aqui, Fernando, é o mesmo princípio da tela tensionada, só que sem a estampa. Então, você consegue fazer isso do tamanho que permitir, entendeu? Muito bacana. A tela tensionada, ela está sendo bem utilizada, né? Em alguns escolas chama de sky ceiling. É bem legal. É um recurso E bem essa tela interessante. não fica nenhuma brecha lá para que entra sujeira, nada. Não, ela é toda vedada. Na verdade, ela parece bem um plafond de sobrepor, um plafondzinho comum de consultório. Mas ela tem essa possibilidade de você fazer do tamanho que você quiser, com a potência que você quiser, porque é você que vai escolher o que vai lá dentro. São fitas de LED que passam. Então, elas podem ficar mais espaçadas, mais encurtadas para aumentar ou diminuir a potência dela. Pode ser branca, que nem nesse consultório, mas pode ser amarelada também. Em algumas lojas, tem uma loja que usa bastante, que é uma loja de colchão, que eles usam bem grande na fachada, assim, uma imagem de um céu. E é uma lona estampada com uma luz bem amareladinha no fundo. Então, você tem essa possibilidade de variar tanto a tonalidade de cor quanto a potência com essas telas. É um recurso Não, bem essa legal. lona estampada é fantástico. Não fantástico. é? Eu nunca vi em nenhum consultório. Estou vendo agora que você está mostrando os cases aí. É bem... Estou tentando lembrar, tem um consultório que tem agora, vou lembrar de passo, mas acho que é um consultório de escaneamento. Ficou bem bonito o projeto deles. Então, vamos lá. No projeto de iluminação, o que a gente tem que considerar? Aquilo que a gente estava falando. Índice de reprodução de cor, né? Sempre acima de 0,9. Temperatura de cor da luz. E lembrar que watts é medida de consumo. Medida de emissão de luz são lumens, tá? Então, a gente sempre fala, a lâmpada tem 90 watts, mas para a gente, na verdade, não importa muito. Isso é quanto ela consome. Hoje, com o LED, a gente precisa sempre se atentar a quantos lumens, quanto que ela ilumina, qual que é a capacidade dela de iluminação, tá? Aqui, só para a gente ter como referência, a temperatura de cor. Então, quando eu falo luz branca, a que a gente usa no consultório é a luz de 6.000 kelvins, tá? Que é a luz branca fria. Na sala de espera, usa entre 3.000 e 4.500, que é do branco quente, que é o amarelo, na verdade, para o
para o branco natural, que é uma luz mais aconchegante, é uma luz que é o que a gente costuma utilizar em casa também. Luz branca fria normalmente é só para ambientes de consultório e cozinhas também. Cozinha industrial também usa branco frio, porque tem que enxergar bastante, né? Uma coisa legal de se atentar na escolha da luminária é que ela não pode ser aberta. Então, essa luminária que a gente costuma ver na maioria dos lugares públicos, sei lá, escritório, padaria, oficina, sempre usa essa lâmpada exposta, né? Uhum. Não pode, isso a Anvisa pede, tá? Porque tem que ter uma proteção na frente. Caso a luz estoure, ela está em cima do paciente. A gente tem que lembrar isso, né? Para evitar riscos. Hoje em dia, priorizar sempre LED, gente, porque é o mais barato, é o mais econômico para o consultório e tem muita opção. Toda luminária você vai encontrar, redonda, quadrada, o tamanho que você quiser, LED sempre é a melhor opção, tá? Aqui, no nosso consultório, a gente usa placa de LED, que na área de trabalho, né? Então, são 4 placas em cima do profissional. E aqui tem uma tabelinha para quem quiser substituir as lâmpadas comuns por lâmpada de LED. Tá? Que acontece? Um consultório, por exemplo, que é a medida mínima que a Anvisa pede, ele tem 9 metros quadrados. Aí, a gente tem o cálculo que ela equivale a 32 watts, né? Precisaria. Que seria entre 1.000 e 1.400 lumens de emissão. Então, a gente vai aqui na do lumen e escolhe qual que é a potência do LED que a gente precisa, que é aqui placas de 80 watts de LED, porque apesar de watts ser uma medida de consumo, ainda é como a gente compra as placas, por alguma razão. Um dia eu acho que isso muda. Já tem tabela de conversão para ajudar, mas quem quiser trocar, depois me fala, a gente faz o cálculo direitinho para conseguir fazer essa conversão. Porque é benefício tanto na questão da iluminação mesmo, quanto na economia de luz, é bastante, tá? Gente, passei a parte mais técnica da coisa, onde a gente precisa atender às normas e, enfim. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que tá o bate-papo aqui? Deixa eu ver. Tá tranquilo o bate-papo, Pétala. Beleza. Beleza. Então, assim, apesar de eu ter dito que não é a minha área, marketing de serviços, né? Porque eu sou uma curiosa, mas não sou uma estudiosa disso. É impossível a gente falar de design de interiores para consultório sem falar nisso. Porque, como eu falei, o projeto ele vai partir disso. Ele vai partir da sensação que a gente quer causar no paciente, do paciente que a gente quer atender. Então, vamos lá. Hoje em dia mudou isso, né, Fernando? Você também está por dentro do marketing aí. Não são mais 7 P's, são quantos? Tem 8, tem 9, tem um monte de P aí. Tem um monte de P, Mas né? o clássico são os 4 P's do marketing, né? Os mais importantes, né? Bom, então, para quem está familiarizado aí, os pontos fundamentais do marketing, né, que é produto, praça, pessoas, processos, preço, promoção e prova física. O design de interiores, ele vai entrar em prova física, né? Então, tudo que o paciente tem de concreto na frente dele entra como prova física. Então, seu ambiente é uma prova física, seu uniforme, papelaria, tudo que o paciente vê dentro do seu consultório está depondo contra ou a favor do que você está fazendo. Independente, quer você queira, quer não, é isso que acontece. Então, tem gente que fala, não gosto de pensar que eu tenho que fazer. Ok, mas, né, tá aí. O paciente percebe e isso é como a gente forma a nossa opinião sobre as coisas. Então, é sempre interessante a gente realmente ter alinhado isso antes de começar a trabalhar a parte do design de interiores, né? E como que a gente sabe que isso é óbvio e está dentro da gente? Qualquer um que olha para essas duas imagens
a gente sabe diferenciar aonde você vai comprar um sapato caro e aonde você vai conseguir um sapato por um preço mais barato. Então, não é um julgamento se é melhor ou se é pior, mas é o que está passando a imagem, né? Então, e dentro do consultório, o paciente também vai enxergar isso, ele vai enxergar o seu serviço e vai colocar ele no que ele tem de concepção para o que ele está vendo, tá? Então, por mais que a gente acha que não, a gente bate o olho nessa imagem, a gente sabe que sim, né? E não só em questão de preço, em questão de faixa etária também. Por exemplo, se olha esses dois provadores de duas lojas diferentes, você sabe qual loja está comunicando com qual público, né? Então, uma adolescente que está procurando uma roupa para entrar na balada, dificilmente ela vai se sentir confortável num provador nesse da direita, que é uma coisa mais neutra, mais floridinha, que comunica mais com uma pessoa mais madura, né? Já uma pessoa madura, uma senhora, não vai comprar roupa para ela numa loja que grita adolescência, dificilmente ela vai se identificar com isso. Então, sempre que a gente está comunicando, os outros estão percebendo, né? A gente precisa ter alinhado o que a gente quer comunicar aí. E tanto é fato que existe uma carreira toda aí que chama Visual Merchandising, que são todos os estudos de comunicação das marcas, como que as marcas elas querem se posicionar, como que elas querem ser vistas, tá? Então, quando a gente está falando de evidências físicas de acordo com o público-alvo, dentro, por exemplo, do grupo Fleury, que é o grupo de exames médicos, né? A gente tem duas categorias de serviço deles, o A+, e o Fleury. E a gente percebe na comunicação visual deles o que a gente vai encontrar em cada um dos espaços, né? Então, uma pessoa que ela busca um serviço mais personalizado, onde ela possa entrar, ficar com mais calma, tomar um cafezinho e tal, ela vai sempre buscar ser atendida pelo Fleury, porque é isso que é a prioridade para ela, é esse conforto, né? Agora, uma pessoa que, sei lá, tá com pressa, quer ver o que tem mais rápido na agenda, onde é mais perto e tal, para ela o A mais satisfaz, porque ela não está se importando com esse conforto. Então, não é a questão de ser bom ou ruim, porque os dois ambientes vão ser, por exemplo, essas duas amostras vão ser tratadas pelo mesmo laboratório, né? Da mesma forma. Né? Mas tem gente que escolhe ir no A+ ao invés do Fleury, tem gente que escolhe ir no Fleury ao invés do A+. E é como a pessoa se sente dentro daquele ambiente. E aí a gente entra numa questão do nosso gosto pessoal com o nosso público-alvo, que também é importante a gente lembrar. Porque nem sempre quem a gente conversa com quem a gente atende, né? Então, por exemplo, esse consultório rosa, eu acho ele uma gracinha, mas não é todo mundo que se sente confortável dentro dele, né? Um menino adolescente de 15 anos dificilmente vai querer passar com essa dentista, ele não vai se sentir bem. Então, a gente precisa saber isso, precisa saber dosar nosso gosto pessoal dentro do consultório, porque não é para a gente, né? É para quem a gente está recebendo. Então, um consultório de pediatria faz todo sentido. Ele tem ali os carrinhos, tem o piso estampado e tal. Se você está atendendo um público, você está querendo migrar o seu atendimento para um público de prótese, a pessoa de prótese não vai passar aí no seu consultório. Então, é só reforçando o quanto a gente tem que pensar em quem a gente vai atender antes de pensar no que a gente gosta, né? E sempre pensar também na imagem que você quer passar. Então, a gente pode ter consultório no seu estilo. Sei lá, você gosta de praia e você achou que uma cadeira de praia também dá para atender o paciente. Dá, né? Mas o paciente vai achar que você é um profissional que está com a tecnologia de ponta, tal. Não, a percepção dele é outra. E ok, tem paciente para todo tipo. Só, né, precisa ter essa concepção aí do que a gente quer. E um tópico extra aqui que a gente tem que falar hoje em dia, que são os ambientes instagramáveis do consultório, tá? Muito importante. Muito importante, porque às vezes a gente acha que é bobagem, mas a gente está com a geração TikTok, né? Então, todo mundo consome rede social o tempo todo. Se não é Instagram, não é Facebook,
é pelo WhatsApp, alguém manda uma foto, tudo isso é rede social, tudo isso é comunicação. Então, quando o McDonald's faz uma loja inteira instagramável, a loja é inteira, é só para isso, não tem Esse nada é o a melhor mais. exemplo, Pétala. Não, ela não tem nada de diferença, e ela tem fila todo dia. Todo dia tem fila para fora dessa loja. É o mesmo McDonald's que tem na frente, inclusive tem um sem fila, mas o pessoal gosta de ir nele, por quê? É prova social, você quer estar lá, você quer fotografar, você quer que seus amigos vejam que você foi. E você quer ter um ambiente legal para você fazer as suas fotos. Não adianta, o pessoal passa o dia postando, então é isso. Quanto mais a gente incentivar o nosso paciente a ficar por ali, a se sentir confortável em fazer isso, mais a gente tem o que a gente chama de buzz, né? Que é o pessoal comentando o que a gente está fazendo, né? Então, num consultório, você não precisa fazer um McDonald's, tá, gente? É um cantinho, né? Aqui, esse da direita é o nosso consultório. Então, eu fiz um cantinho todo cheio de planta, bem selva urbana mesmo. Às vezes o paciente está esperando um procedimento longo, está acompanhando alguém no procedimento longo, ele fica ali. Ali bate um solzinho, tem plantinha, a gente serve café, ele fica comendo uma bolachinha e fica tranquilo, né? Ele não fica ansioso, querendo ir embora porque ele está num lugar onde ele não se sente confortável. Faz uma foto, posta ou não. O importante é você ter um ambiente que ele fique confortável, né? E com Aqui desse Wi-Fi, e lado, com Wi-Fi livre, né? sem dúvida, sempre, né? O Wi-Fi é liberado, nem põe senha, nem dá esse trabalho. Aqui desse lado tem esse balanço também com o muro verde. O muro verde também é bem utilizado para esses ambientes instagramáveis, está cheio de café, Liberdade, Jardins, tal. Todo mundo tem um muro verde com o balancinho na frente e um neon atrás para fotografar. Mas também o seu ambiente instagramável ele tem que conversar com o seu público. Então, assim, um balancinho ele é muito legal para um público jovem, né, que vai se sentir confortável. No nosso consultório, a gente atende majoritariamente um público de prótese, a gente tem o Serec lá na clínica, então é muita prótese, é muita implante, a gente mais, vamos falar assim, 50 plus, né? Então não comunica um neon com um balancinho para um pessoal de mais de 50 anos. E tá tudo bem. Monta alguma coisa que eles se sintam à vontade, né? Mas é importante ter. E é simples fazer, gente. Isso aqui, assim, parede verde é super tranquilo de montar, a gente monta sozinho se precisar, mas não dá muito trabalho, tem um monte de empresa que faz isso. Às vezes não precisa ser uma sala inteira, um fundo de corredor com uma placa já é um ambiente suficientemente interessante para o paciente querer ir lá e fotografar e marcar alguma coisa, né? Mas é importante você ter vamos falar assim, criar essa vontade no paciente, né? De falar que ele está num lugar legal. Isso dá pontinhos aí para o nosso consultório. Certo? Muito bom, muito bom. Deixa eu passar aqui. Bom, uma área também legal da gente, um assunto legal de pensar quando a gente vai montar um ambiente, criar um consultório, é a psicologia das cores, né? O que cada cor transmite de informação ao paciente. A gente entrou nisso um pouco antes falando do preto, né? Falando do vermelho, dessas cores dentro do consultório. Tem muito estudo, depois eu vou ler o que mandaram aqui, mas tem muito estudo falando o que a cor transmite, né? Não é para todo mundo, gente, mas é assim, num instinto lá atrás a gente tem isso, né? A gente se comunica da mesma forma. Então, as cores elas trazem uma sensação para as pessoas, tá? Então, as cores elas são divididas em frias, quentes e neutras. As frias elas são as cores que trazem mais calma e as quentes são as cores que energizam. É mais fácil a gente pensar assim. Então, quando a gente vê o McDonald's, por exemplo, ele é vermelho e amarelo, são cores vibrantes, são cores, né, que são que carregam mais energia. Quando você vai para a área da saúde, a maioria dos hospitais, a maioria dos laboratórios, eles vão usar um azul e um verde, porque são cores que transmitem confiança, que transmitem calma, por via de regra, né?
Então, sempre tem esse mente. O neutro é neutro, ele serve de base para a gente poder misturar as outras cores, tá? Então, aqui tem um resuminho do que cada cor desperta, né? Cada cor simboliza tradicionalmente na cultura. O vermelho, ele tem isso de ser o símbolo da paixão e tal, mas tem estudos que falam que ele estimula a frequência cardíaca e aumenta a respiração. E isso não é um efeito que você quer para um paciente que está chegando no consultório, né? Então, tanto o vermelho, que aumenta a frequência cardíaca, o laranja, que estimula, e o amarelo também, que desperta muito a criatividade, não são cores que a gente trabalha muito em ambientes de sala de espera, porque você quer justamente tirar isso. A não ser que você está trabalhando com adolescente, porque adolescente, quanto mais vibrante... Não está nem aí, né? Não, eles não se afetam. Eles se afetam, mas é que para eles significa mais eles estarem entendendo onde eles estão, né? Se sentirem à vontade do que essa, vamos falar, o que desperta lá atrás. Então é mais legal que você coloque as coisas que ele já conhece, que são marcas chamativas, coloca referências a isso na sua sala de espera, ele vai se sentir mais confortável do que você tratar e colocar, sei lá, um ambiente zen, né? A maioria não se sente à vontade nisso. Então, tem tudo isso para considerar, né? O que a cor desperta e aliar também com o que com quem você está atendendo, né? Verde e azul, que são as cores mais utilizadas na área da saúde, né? Por serem cores que trazem essa calma realmente, diminui pressão sanguínea, tem muito estudo que leva para isso, tá? Os neutros, branco, preto e cinza. O preto aqui, ó, isso aqui é um recortezinho de internet, tá, gente? Não trouxe estudo para também não ficar chato, né? Mas aqui fala, o preto traz tristeza, melancolia, mas pode ser mistério e poder desse estilo. Se você pegar as marcas de luxo, elas usam muito preto, né? Os cartões de crédito blacks, né? Sim, sim. Então, assim, o preto, ele está associado a isso, né? Ele está associado ao luxo. Você coloca um preto com dourado, você trabalha as combinações dele, você tem efeitos muito interessantes. Nem sempre ele é tristeza e melancolia, pelo contrário. E o cinza é o novo preto, gente. Usa cinza em tudo, todo mundo gosta, vai bem. Mas o que eu falo, assim, para provar esse cérebro, esse instinto que a gente tem, na dúvida, olha para a natureza, né? Então, que te acalma, que cor que te acalma, que cor que te deixa ansioso, né? Então, quando você vê essa combinação de azul, verde e esse pouco do dourado do sol, tal, é uma coisa que traz uma paz, né? Já essa outra, apesar de ter o mesmo azul, o mesmo verde, são coisas, imagens carregadas. Então, quando a gente vai buscar inspiração para o que você quer, vai buscando isso realmente. E é de verdade, olha as coisas que você gosta, onde você se sente bem e traz isso para dentro, né? Busca repetir isso, colocar esse padrão dentro da sua clínica, porque isso vai despertar sensações no paciente, né? Nessa imagem aqui tem os tons de roxo, né? Então, o azul com o roxo trazendo essa calma de olhar um céu estrelado, e o vermelho com o preto já, né, numa imagem mais forte, uma imagem mais, que vamos falar assim, ela é mais de medo, né? Então, a natureza, ela sempre dá esses sinais de como a gente deve se sentir, né? Um vulcão e uma praia, a gente consegue diferenciar bem como a gente se sente com cada uma das duas imagens, tá? Então, é só isso, não precisa grandes estudos do que seu paciente gosta, nada. Só a gente ir trazendo, trabalhando o que a gente se sente bem, como a gente se sente bem, como o seu público se sente bem, e reprisando isso, colocando isso em pequenos detalhes dentro do consultório, você já vai mudando o ambiente lá dentro. Bom, tô chegando no fim, gente. Eu juro que uma hora eu paro de falar. Aí eu coloquei aqui por onde que a gente começa quando a gente vai fazer alguma mudança, né? Então, é aquilo que a gente estava falando antes. Começa
fazendo o que eu chamo de mood board. É um painel conceitual. Quais são as cores que você quer ver lá? Quais são os acabamentos que você achou interessante? Vai juntando tudo isso e vai vendo o que destaca como padrão, né? Então, você quer atender um público sofisticado. Vai vendo o que aquele público consome. E aí vai traçando os padrões disso. Então, por exemplo, nesse aqui é um consultório que é uma linha moderna minimalista. São poucos elementos, poucas cores, uma coisa bem clean, né? Isso é um público maduro. Mas a gente tem também públicos diferentes. A gente pode querer atender um consultório mais casual, uma coisa não tão clássica, né? Soltar um pouquinho. Você vai trazer madeira, trazer alguns elementos que dão essa sensação de casualidade, né? Aqui a gente já tem uma coisa sóbria, clássica, só que mais aconchegante. O couro, ele traz esse aconchego, né? Então, o couro contrastando com o cinza, ele traz um refinamento. Tudo isso vai compondo um painel visual mesmo do que você quer. E com isso, né, com o seu público-alvo definido e um painel daquilo que você acha que vai ser interessante, você consegue já visualizar qual é o caminho que vai ao seu consultório, tá? Aqui é só depois que a gente faz esse estudo, pinça esses elementos que a gente quer passar, né, quer colocar dentro do consultório, a gente tem sempre que fazer um estudo do espaço. Porque nem todo consultório a gente está buscando o mesmo efeito, a gente vai ter as mesmas ferramentas. Então, de repente, a gente vai trabalhar um consultório. Tem uma clínica, eu esqueci agora o nome, mas é uma clínica super grande, assim, que ela é num galpão, né? Quando você está trabalhando num galpão, você tem que trazer aquele teto para perto da pessoa, porque senão a gente fica muito distante, ela perde um pouco da referência. Então, você tem como usar as cores, tem como usar alguns revestimentos para fazer isso. E isso tem sempre que ser levado em consideração antes de escolher qual que vai ser um acabamento, qual que vai ser a cor. A gente tem que ver qual que é o ambiente que a gente vai trabalhar para ver como que a gente transforma aquilo em algo interessante para quem entra. Ok, gente? Então, vou rapidinho aqui encerrar, só mostrar para vocês um estudinho aqui que eu fiz. Foi uma colega que, numa apresentação que eu fiz, numa outra oportunidade, ela mandou essas fotos antes, falou, meu consultório é assim, simples, não tem nada, e eu queria fazer ele ficar um pouquinho mais aconchegante, né? E esse é o típico consultório que a gente encontra por aí, né? Uma sala simples, branca, porque é o que a gente esperava de um consultório antes, não tem nenhum problema. Mas a gente consegue fazer isso ficar mais interessante com um pouquinho de elemento, né? Aqui ela tem bem dividido. O que é consultório e o que é a mesa de atendimento. Ela tem um espacinho para conversar com o paciente ali que tem que ser destacado. Então, o que eu propus para ela? Falei para ela, setoriza usando cor, usando um papel de parede no fundo. Coloca seus diplomas sempre atrás de onde você está falando. Então, se o paciente está te olhando aqui, põe seu diploma atrás, porque a hora que ele está olhando para você, ele está olhando ali atrás também. E isso vai dando suporte para aquilo que você está falando, né? Então, se é isso que você quer transmitir, se é essa experiência, se é esse conhecimento, usa desse truque, né? E ela tinha ali o diploma dela pendurado, a gente achou que seria um bom truque fazer isso. A iluminação não dava para mexer muita coisa, porque ela não tem rebaixo de gesso. Então, deixa os plafons, do outro lado coloca um espelho, porque o espelho ele vai refletir a luz do teto e vai aumentar a sensação de luz dentro da sala, né? Ela já tinha janela, tudo. Então, assim, às vezes são pouquinhas intervenções que já deixa com uma cara mais simpática, mais receptiva para o paciente, né? Essa sala de espera aqui de uma colega, que acontecia? Tinha de tudo, né? Todas as cores, Tava sem... Você podia imaginar que você está em qualquer lugar. Não necessariamente você está num consultório, mas não necessariamente você está num lugar que você queria estar, né? Não estava comunicando muito a favor dela. Então, foi sugerido algumas alterações, assim, só para criar uma unidade de espaço, né?
para ter um cuidado com o espaço, para parecer que você, para demonstrar que você pensou naquilo, né? E aí a gente, tá vendo, ó, as poucas alterações que foram feitas, o sofá permaneceu o mesmo, mudou a cor ali no fundo, e aquele móvel de escova de dente que ficava aqui, e na verdade ele não estava no fluxo certo da clínica, porque o paciente entra, ele já vai direto falar com a secretária lá no fundo. E na hora que ele sai e passa reto por essa escova. Então, dificilmente ele vai prestar atenção nisso, vai querer comprar, se a ideia era vender, vai querer, né, vai se interessar por alguma coisa que está aí. Então, eu sugeri que colocasse tudo isso lá perto da secretária, porque aí o paciente está lá bebendo uma água, e aí ele vê a escova, aí ele já está perto da secretária, aí é um momento que ele pode se interessar, não no caminho onde ele está entrando e saindo, né? Então, ela fez as alterações aqui, então, aqui na esquerda vocês conseguem ver o armário agora com as escovas, perto da água, perto da Outra coisa, né? recepção. Outra coisa, né? E assim, foi nada, né? Foi a marcenaria, só que poderia ter utilizado até o mesmo armário, mas aí ela quis fazer sob medida, enfim, não foi também uma grande alteração. Mas já dá outra impressão, já passa um outro cuidado para o paciente, né? Isso é bem legal, é o tipo de coisa que a gente consegue fazer fácil. Muito bom. Com uma análise, né? Então, gente, para terminar, o que eu queria falar para vocês é assim, não é sobre certo e errado, eu não estou aqui ditando regras do que tem que ser ou não no consultório. São só formas que a gente tem de agregar valor para a nossa imagem, para facilitar o trabalho, porque quem trabalha em consultório, a gente sabe, é sempre vencendo, né, barreira com o paciente, porque o paciente está sempre com rejeição, ele está sempre com medo, né? Então, tudo que a gente puder usar para ajudar, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que uma coisa que você tem que dar uma frisada também, né? Só para lembrar, as reformas de consultório têm que ser feitas que nem o Lata Velha, tem que ser super rápidas, né? Tem que ser super corridas, que a pessoa não para no consultório, né? Então, é obra de uma semana, obra de 5 dias. Então, tem que ser muito bem planejado, né? Coincidir com... O importante, o planejamento é isso, né? Quando a gente tem um plano, a gente consegue executar rápido, né? Se você falar assim, pro empreiteiro, falar, entra aí e sai para comprar o piso, esquece. Vai levar um tempinho só. Começa no Natal, termina no Carnaval só. Com certeza. Então, assim, realmente ter o plano, ter o projeto, facilita muito quando você tem um consultório aberto e tem que fazer uma mudança. A gente já fez consultório enquanto o Lauro estava em congresso, entra, quebra tudo, a hora que ele chegou tá tudo novo, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Ele vai para congresso só para fugir da obra, na verdade. Aliás, eu vou para congresso, né? Eu vou para congresso para torcer para eles mudarem meu consultório. Aí. Muito Parabéns, bom, gente. Dúvidas, perguntas? Tá lá, eu compartilhei o teu contato do Instagram. Legal, obrigada, Fernando. No chat. Obrigada, gente. Quem quiser, está à disposição, pode mandar lá, do palpite, falo. Quem quiser depois, eu vou compartilhar com vocês o contato da Pétala. Quem quiser, manda uma foto da sala de espera, algumas coisas, ela dá umas dicasinhas aí para ajudar a melhorar. Com certeza. Né? E hoje mais, eu sempre falo hoje, né? A gente tem que se preocupar muito mais com a experiência do nosso paciente, né? Não, quero fazer o consultório do jeito que eu gosto. Não, é para alguém, para receber alguém. Né? E hoje tem empresas que se dedicam única e exclusivamente no UX, a User Experience, experiência do cliente. Como que eu vou conseguir vender mais melhorando a experiência do cliente? E coisas simples que a Pétala mostrou aí, com pequenas mudanças, é capaz de melhorar a experiência, a percepção de valor do paciente, né? Então, quero te agradecer aí demais, Pétala, por ter topado aí esse bate-papo. Obrigada a você, Fernando. Obrigada. Pétala, tira a tela para o pessoal bater uma foto. Todo mundo liga as câmeras aí. Boa ideia. Para fixar uma foto do evento. Para ser instagramável. Para ser um evento instagramável. Vamos ver. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Isso. Aí, pessoal, todo mundo põe a roupa. Cadê? Então, é isso aí.
Dole uma, dole duas. Deixa eu ver. Olá. E aí, gente? Parabéns, Pétala. Obrigada pela participação. Parabéns, Pétala. Obrigada por Muito ter boa. participado, gente. Bem bacana. Bom Bem dia legal. das mulheres, para as esposas que estiverem por aí também, as filhas. Mulheres determinadas, guerreiras, e vamos em Não frente, é? né? Somos Isso aí. Eu vou lhe procurar, tá? Fernandinho Eu tô veio de repaginando rosa hoje para comemorar. Em homenagem às mulheres. Boa, Fê. Boa. Pétala, eu vou lhe procurar para repaginar meu consultório de odontopediatria, Ótimo, vamos juntos. mas eu atendo também a parte de adulto, que é a família. E legal. tá? Mas uma perguntinha que eu queria fazer para você, posso deixar até no ar, é o seguinte, você falou de porcelanato, e eu tive um problema com um pessoal que foi fazer a manutenção do meu ar-condicionado, e o líquido, o ácido desse que ele usa lá, acabou pegando no piso. Manchou, e eu não tenho o que fazer em determinados locais. Aquele meu porcelanato de 1,20 m, enorme. Ai, que dó. Você não tem ideia do que aconteceu. Que dó. E eu já fiz de tudo. Você não tem alguma sugestão, alguma coisa? Né? Que é pontual, entendeu? É ali onde está o ar-condicionado. É ali. Me manda uma foto para eu ver que a gente pode, como que a gente disfarça, porque foi uma bela floreira. Manchou. Não, mas você não sabe. Tem um que é na entrada. Você abre a porta principal da clínica, que é enorme, aquela porta que pivota, você dá de cara com a mancha. Ai, eu acabei colocando um tapete, um persa pequeno, ali para disfarçar, mas eu não posso colocar muito na porta, senão não abre a porta, entendeu? Sim. Não, é brincadeira. Ai, que dó do seu piso, mas vamos pensar em alguma coisa para resolver isso, porque o porcelanato tem isso, quando ele mancha, por isso tem que ver bem o que pode passar, e na verdade foi o erro do pessoal, né? Natural, foi ácido, né, que ele ia usando. Mas acontece isso às vezes, porque no consultório a gente trabalha com materiais que a gente não sabe como é que reage com piso, né? Ninguém testou como é que reage. Justo. Então, às vezes, a gente coloca um porcelanato polido dentro do consultório e cai qualquer coisinha, adesivo. Adesivo para manchar piso é um horror. Mas vamos dar um jeito nisso. Me chama e eu vou te dar uma sugestão. Obrigada, viu? Um beijo grande, Fê. Obrigada. E viva a Abel. Lúcia, obrigado. Viva as parcerias da Abel, que só agrega, acrescenta, e vamos em frente. Obrigado. Juntos nós somos melhores. Beijo. Vamos em frente, vamos em frente. frente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Gente, agradecer todo mundo aí. Terça-feira que vem temos mais. Sigam a gente no nosso Instagram, @AbelNacional. Lá tem toda a comunicação. Lá vai ter o contato da Pétala também, para quem quiser bater um papo com ela e contratar os serviços dela. Legal, gente, obrigada, boa Fernanda. semana aí. Feliz Dia das Mulheres para todos. Laurinha, obrigado aí por participar. Vamos ver vocês aí, hein? Muito bom. Obrigado. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, Fê. Tchau, Pétala. Tchau, gente. Tchau, Firmo.